Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast e videocast também. Você já está inscrito no canal? Não? Tá esperando o quê, gente? Quanto mais inscritos no canal, mais eu consigo levar para as pessoas que queiram saber como que funciona o audiovisual. Aqui eu trago talentos criativos do audiovisual. Então, eles vão poder te informar como é que funciona esse mercado. Você não conhece? Ou você já conhece e quer aprender ainda mais? Então, aqui é o canal do podcast Videocast. Então, conto com vocês. Clica aqui, adicione o sininho para chegar a todos os vídeos atuais. Envia para os seus amigos, para as suas amigas, enfim, para todo mundo, gente. Porque eu trago pessoas assim maravilhosas. E hoje vocês vão conhecer uma atriz brilhante. Olha o nome sugestivo que ela vai contar por quê. Com vocês, Olivia Lopes, atriz! Olha o brilhante, você já viu, né? Bem. Que já foi meio... Eu amei. Você viu, né? Já foi meio no intuitivo. Por que brilhante, né? Obrigada pelo convite, Nani. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Olá, eu me chamo Olivia Lopes. Eu tenho 33 anos, moro em São Paulo, capital. E sou agenciada pela Nani há 1 ano e meio, mais ou menos. 2 já. Quase 2? Eu acho que faz, 2. não fez 2 ainda. Vai fazer, olha. Vai fazer, mas já tem quase 1 ano e meio. Mas tem uma trajetória boa de projetos que já foi aprovada para diversos. Opa, sim. E, bom, quando a gente começou, a Nani tinha a minha indicação, né? Por uma amiga minha que indicou o meu perfil. E ela entrou em contato comigo justamente porque tinha um casting que fazia sentido. E aí, esse projeto, eu fui aprovada, né? Então, era para um filme com o Leandro Hassum, cuja diretora também era uma pessoa trans, né? Eu não conhecia a Lê Machado, né? Antes do filme. E, para mim, foi muito bom fazer esse filme, uma advogada brilhante, no caso. Por isso que a Nani fez a brincadeira. Isso, brilhante. Uma advogada brilhante foi muito legal de fazer, porque foi a minha primeira comédia. Eu nunca tinha feito uma comédia, né? E trabalhar com o Hassum também era um desafio. Aí a Lê Machado sempre falava que era um desafio, porque ele tem um perfil de, além de dar o texto, ele também sempre coloca uma piada a mais, né? Ele sempre improvisa um pouco em cima do texto. Então, a atriz que fosse chamada precisava saber improvisar junto com ele. Então, se ele fizesse uma piada, não podia deixar ele sozinho, né? Tinha que entrar na brincadeira junto com ele. E foi muito bom fazer o filme. Estreou no dia 6 de março. Foi uma estreia nacional. A minha primeira vez, assim, estreando no cinema. Eu já tinha outros projetos no streaming. Mas no cinema foi a primeira vez. Então, foi uma grande emoção também me ver assim na telona. É isso. Foi um grande prazer, assim. E estar nesse projeto com você me ajudando também foi gratificante demais. Sempre falo do seu trabalho, né? Das minhas publicações, quando estou falando de algum trabalho. Que eu sei que esse trabalho só seria possível graças ao agenciamento da Nani. Eu também faço questão de divulgar e falar. Acho que quem ajuda a gente merece, né, tá ali tendo seu trabalho reconhecido. É importante a gente fazer a divulgação, reconhecer o talento e direcionar. Acho que isso é muito. Mas me conta, você, Olivia, no audiovisual, você já começou a trabalhar nesse mercado do audiovisual? Ou você começou, se formou de outra coisa depois que falou, não, eu quero ser atriz? Como é que foi a sua história? Eu sempre quis ser atriz, mas o audiovisual, assim, acaba vindo depois, inclusive, de estudar teatro e fazer teatro, né? Eu me formei em 2 coisas, em publicidade e atriz. Inclusive, mesmo já sendo formada, eu quis fazer o curso da USP. Então, eu estou na Escola de Arte Dramática. Estou no meu 3º ano, são 4 anos. É muito gratificante para mim estar naquele curso, porque são só 20 pessoas aprovadas por ano. Uau. São só 20 vagas. É um processo seletivo bastante concorrido. E também a Escola de Arte Dramática é considerada uma das melhores escolas de atuação do país. Então, significa muito eu, uma pessoa trans, estar lá e outras pessoas trans também, né? Não sou a única. Mas ainda somos minoria, né? E provavelmente sempre seremos, porque pessoas trans são minoria populacional mesmo.
Mas eu estudei, então, publicidade, fui estudar teatro e comecei a trabalhar, né, com pequenos projetos ali, muitas vezes projetos independentes. E eu acho que quando você está na carreira de atriz, na carreira de ator, né, na carreira artística no geral, o importante é você não desistir ou viabilizar formas para que você possa continuar trabalhando, né? Nem sempre é possível trabalhar exclusivamente com audiovisual, tem pessoas que conseguem, né? Ou às vezes demora um tempo. Tudo depende das oportunidades que vão aparecendo para cada pessoa. E isso inclui muita coisa, inclui o seu perfil, inclui que tipo de projetos estão rodando mais no mercado. Muita coisa envolve você trabalhar mais ou menos. Tem a ver com intersecção e um pouco a ver com ser uma pessoa cis, uma pessoa branca, uma pessoa trans, uma pessoa preta, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, com deficiência ou não. Cada intersecção vai ter ali a sua maior facilidade ou maior dificuldade para inserção no mercado. Isso não é culpa dos talentos, é óbvio, né? Mas é uma realidade, né? Então, quando a gente fala de inserção de diversidade no mercado, a gente também está falando dessa inclusão, da importância dessa inclusão dessas pessoas. Quando eu comecei a fazer teatro, começou a aparecer esses projetos, né, para eu trabalhar. Mas aí um grande marco na minha vida é o musical Brenda Lee, O Palácio das Princesas, que tem a versão audiovisual no YouTube, e eu considero o meu primeiro longa. Eu gravei em 2021. E até hoje a peça tem temporadas, assim. Está previsto para voltar aqui em São Paulo uma temporada. Ainda não tenho as datas confirmadas, mas logo, logo vai ter uma nova temporada desse musical aqui em São Paulo. E quando a gente gravou lá em 2021, eu não imaginava que seria esse grande sucesso. Óbvio que já foi um trabalho que me conquistou muito, por ser o meu primeiro longa, a primeira vez que eu estava fazendo um musical, mas foi algo que ultrapassou todas as minhas expectativas, assim, e a realização de um sonho, né? Quando eu comecei a estudar teatro, teatro musical era algo que me interessava muito, e eu, obviamente, além de fazer teatro, queria fazer audiovisual, então eu uni ali as duas coisas. Depois disso, eu comecei a trabalhar um pouco com dublagem. Não sou tão chamada para fazer dublagens, mas vira e mexe aparece um trabalho com dublagem, o que é muito bom. Eu acho que o trabalho mais expressivo com dublagem que eu já fiz foi uma animação para Netflix, que chama-se Di e Amigos em Oz, onde eu tenho ali uma personagem não binária, que é um espantalho. Olha, É muito legal. isso, bom. É muito legal, que também é uma pessoa trans, né? Então, É. e eu canto, além de dublar, eu também canto, né? Tem um solo de canto, então foi muito bom fazer esse projeto. Tem outros projetos em que eu participei na Netflix e em outros canais. Os principais foram na Netflix, né? Então, dublei na Unidub. E aí, em 2023, surge a oportunidade de fazer Uma Advogada Brilhante com a Nani. Antes, eu também tinha gravado O Maníaco do Parque, exatamente, que foi... apesar de eu aparecer no vídeo em apenas uma cena bastante importante para o longa. Foi mesmo. E quando eu assisto aquela cena, eu tenho bastante orgulho do meu trabalho, assim. Normalmente, me colocam em perfis de personagens menos densas, né? Eu acho que a minha personagem ali, ela tem uma densidade, a cena tem uma densidade. E foi mais um desafio, assim, né? Cumprir e fazer essa personagem dessa maneira. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, 3 longas, né? Brenda Lee, O Palácio das Princesas, O Maníaco do Parque e Uma Advogada Brilhante. E no ano passado, 2024, no comecinho de 2024, eu também fiz uma participação no filme do Daniel Ribeiro, que ainda não tem data para estrear. Por enquanto, eu sei que o nome oficial é Amanda e Caio. Não sei se isso pode mudar até a data da estreia. Acho que não, porque já foi anunciado na imprensa. Quando é anunciado, já tem esse. Eu tinha até esquecido. Nossa, graças a Deus, muitos projetos. Ai, Exato, exato. E estou sempre aberta, né, a novas oportunidades. Acho que existe, sim, uma falta de oportunidades para pessoas trans, no geral, quando a gente está falando do audiovisual e do teatro. Mas o que eu tento fazer, né, para reverter essa situação, que já é dada, né, é um problema social, estrutural,
O que eu tento fazer para reverter essa situação é não deixar de me atualizar como profissional. Então, apesar da minha formação, eu queria fazer a formação da USP para enriquecer o meu currículo, né? E também pelo aprendizado que eu ia ter ali, obviamente. Mas se atualizar como profissional e estar sempre em busca de novas oportunidades, né? Sempre ver as oportunidades que aparecem como uma nova chance de mostrar o seu trabalho e mostrar quem você é como artista, como ser humano, né? As suas impressões, mostrar o seu talento, se jogar em coisas diferentes, né? Então, se você tiver a oportunidade de dublar, vá dublar. Se tiver a oportunidade de modelar, vai modelar. Óbvio, a gente sempre tem um foco principal, mas quanto mais pessoas conhecem o nosso trabalho, melhor. Eu acho que é Não, isso, mas você assim. teve umas oportunidades boas, então os Tem, diretores tive, já tive. conseguem visualizar você em atuação. Isso é muito importante. Você sabe que vários talentos não têm esse tipo de Sim, oportunidade. exato, E ainda mais, né? É um lado de diversidade, e isso é sensacional. Tanto exato. que quando eu mostro você, eu mostro o talento, que você pode fazer qualquer personagem. Desde uma médica, advogada, engenheira, não importa. Você tá ali para todos os perfis. Não tem limitações. A única limitação é a idade, quando pedem determinada É idade. verdade. De resto, nem preciso. Trans, indiferente. É muito bom, né, ter uma pessoa assim como você para trabalhar assim do nosso lado, sabe? Para ser aliada, assim. É, o mercado tem essa dificuldade, assim, tanto que a gente vê, conheço poucas, né, personagens trans, assim, especialmente quando a gente considera dramaturgia e tudo mais. Acho que as duas personagens trans atuais é, que mais tiveram projeção foram a Andréia, de Beleza Fatal, e a Buba, né, de Renascer, aí Mas tiveram... a André foi agora, eu conheço, ela era minha agenciada, mas a Sim, primeira pioneira a fazer novela na Globo foi a Glamour Garcia. sim, Foi verdade. indicação minha, e depois disso vieram diversas, mas todas essas trans que estão em evidências já foram minhas agenciadas, já estiveram comigo, já vendi. Depois mudaram de escritório, mas eu conheço todas. Inclusive, Perfeito. eu tenho foto delas bem do início. Eu lembro dela, da Kiara, bem do início. E é isso, né? O mundo transiciona com a gente, né? Quando a gente... Exatamente. Aí agora tá, né, valorizando, mostrando. E isso é sensacional, mas foi uma luta quando eu comecei a divulgar a Glamour. Sim. Ninguém sabia, ninguém dava oportunidade. Isso foi o quê? 2016? De 18 2018. Realmente as coisas mudaram muito de lá para cá. mudaram. O que eu percebo, não sei se você também nota isso, é que a gente está com um cenário econômico político um pouco retraído, e isso, obviamente, também se reverte para o mercado do audiovisual. Mas é isso, assim, eu acho que confiar no seu trabalho, confiar em quem você é, né, na sua experiência, como a Nani disse, eu já fiz projetos interessantes, realmente passei por diretores muito interessantes. E que te procuram. O mais interessante é isso, que além da gente estar divulgando, mas já fala, conheço, eu quero ela no meu projeto. Então, isso é Isso é formidável. muito bom. Isso é muito bom. Eu espero que cada vez mais portas se abram, não só para mim, mas para outras pessoas trans, né? Sem dúvida. E outras intersecções também, eu acho importante, né, esse movimento da gente começar a ver protagonismo, né, em outras intersecções. Então, protagonismo em pessoas com deficiência, protagonismo em pessoas pretas, em pessoas trans. Eu acho importante porque reflete a realidade, né? Todo mundo faz parte dessa realidade, né? Os protagonistas não são só pessoas padrão. Então, Exatamente. e assim, né? O que é não padrão, né? Eu gosto de também questionar isso. O que é não padrão? Eu Gosto acho. não se discute, em primeiro lugar. Cada um tem o Exato. seu gosto. E por mais que seja também uma questão, às vezes, que é além, né? É racial, assim, por exemplo. É, Não tem a ver com gosto, tem a ver com uma desigualdade que existe, assim. Mas que eu acredito que quando a gente tem pessoas junto do nosso lado, querendo trabalhar com a gente, isso facilita, né? com certeza, porque mostra de igual para igual, não tem diferença. São Exato, talentos, exato, em geral, independente do gênero. exato, exato. Aí é onde você mostra, porque é do mesmo jeito da etnia. Então, por que não um médico oriental? Por que não? Entendeu? Sim, sim. E eu
Eu gostaria muito, inclusive, que a gente começasse a pensar mais fora da caixa, no sentido de... eu não pensei que essa personagem seria originalmente uma pessoa trans. Seja uma pessoa trans masculina ou uma pessoa trans feminina. Mas... será que se eu colocar vai fazer tanta diferença assim? Porque eu posso abordar outros assuntos da vida de uma pessoa além da transgeneridade, né? A transgeneridade é um aspecto da vida de uma pessoa trans que não define essa pessoa por completo. É óbvio que tudo que essa pessoa vive também está influenciado por ela ser uma pessoa trans, mas não é só isso, né? Eu não sou só uma pessoa trans, eu sou atriz, eu sou cantora, eu sou comunicadora, né? Tô aqui com a Nani, somos amigas. Tem diversos talentos dentro de você. Exato. A questão é essa, são diversos, indiferente do gênero. Para mim, o gênero... E poder mostrar isso, né? Ter a oportunidade de mostrar isso, eu acho que assim, primordial, né? Agora, no Oscar, teve o caso da Emília Pérez, né? Onde a Carla Sofia Gascon, infelizmente, era uma pessoa que tinha ali opiniões, né, que o público com o qual o público não se agradou, mas foi a primeira vez na história do Oscar em que uma pessoa trans é indicada para as categorias. Que absurdo, primeira vez. Foi a primeira vez, né? A primeira vez, assim, teve pessoas anteriores, mas elas ou ainda não tinham passado pela transição, né? É verdade. Então, por exemplo, o Elliot Page, quando ele foi indicado por Juno, ele ainda não tinha feito a transição dele. E tem outros filmes também já foram indicados, mas nem sempre a categoria foi atuação, né? A Carla Sofia Gascon é a primeira mulher trans ou travesti, seja lá qual nomenclatura se prefere usar nesse caso, mas ela foi a primeira a ser indicada ao Oscar, então, por uma categoria de melhor atriz, né? Então, assim, isso significa alguma coisa. Eu acho que também teve pessoas não binárias indicadas para categorias de coadjuvante, mas como melhor atriz. Essa é a primeira vez em muitos e muitos anos de premiação. Acho que a premiação tem quase 100 anos, não é? Sei lá, é muito tempo. São muitos e muitos anos de premiação, e foi a primeira vez. E aí, a primeira vez acontece isso dela ter opiniões que são opiniões realmente questionáveis, assim, em vários níveis, né? Tem opiniões xenofóbicas e tudo mais. Mas isso também significa alguma coisa, né? Significa que você está dando toda a carga de um grupo social nas costas de uma pessoa só. É como se ela tivesse ou pudesse representar a todas as pessoas trans, e ela não pode, porque ela é só a Carla Sofia Gascon, que é espanhola, é branca e, né, tem uma determinada situação financeira, não tem deficiência física até onde eu sei. Então, não dá para representar todo mundo, né? Não dá, ela não pode e nem deve representar ou contar como representação para uma pessoa trans preta ou uma pessoa trans com deficiência, né? Tem muitas intersecções que podem caber dentro de um mesmo corpo. E tudo isso influencia, né, na hora de escolher um papel. Às vezes as pessoas me perguntam, Olivia, por que uma pessoa cis não pode ou não deve interpretar uma pessoa trans no cinema, no teatro? Por quê? Porque as pessoas trans ainda não estão em pé de igualdade com as pessoas cis. Exatamente. Quando alguém pede um teste para mim, Nani, eu sei que você manda o meu perfil independente de se pediram uma pessoa trans ou uma pessoa cis. Eu mando a imagem, é mulher, ponto. Mas eu sei que... Depois podem me perguntar, aí eu falo, e qual o problema? Exato, normalmente... Só se ela não vingar, não fez o teste direito. Aí já é outra história. Se ela não interpretou lá, é outra história, mas independente do que... É a imagem, não me muda. Exato. Mas isso não é a realidade da maioria, né, das oportunidades. Mas para mim não faz sentido. Eu concordo com você. Eu acho que tem que ser assim mesmo, inclusive. Quando Se você está sendo representado, você é mulher, você vai no núcleo das mulheres. Agora, se as pessoas têm esse preconceito, alguma coisa, é problema delas. Fato. E aí... Quer dizer que se você interpretou, fez a cena direito, é uma personagem dramática, uma médica ou uma advogada ou algo assim, e você entregou aquele teste perfeitamente, eu vou mudar porque você é trans? Faz sentido isso? Não faz nenhum.
E aí, mas voltando, né? Quando as pessoas me perguntam, Olivia, por que que uma pessoa cis não deve interpretar uma pessoa trans, né? Aí sim, eu não acho legal. Eu acho que também a gente não tá nessa época, Porque né? não passa. Primeiro que não passa veracidade. Nenhuma. Do mesmo jeito a gente pegar uma pessoa não PCD e fazer PCD. Exato, exato. Já tivemos filmes, claro, de pessoas no caso, com deficiência visual, etc e tal. Ficou legal. Mas se fosse um de verdade, ia ficar muito mais legal. E eu acho também que, se essas pessoas tiverem a oportunidade de... Se eu tiver um dia tantas oportunidades de fazer personagens mulheres cis, quanto uma mulher cis, aí é outra coisa, é outra história. Tipo, a Olivia tem essas mesmas oportunidades, né? Ela não deixa de ganhar uma oportunidade num trabalho porque ela é uma pessoa trans. Aí é outra coisa. Sim, aí tem que estar mudando, né? A mente das pessoas, as produções. Tem produções que, hoje em dia, estão mudando, que tem que ter uma cota, né, dos negros e trans, e eu acho isso maravilhoso, mas tem outras que ainda... E eu assim, acho que pena que a gente ainda precisa da cota, porque assim, É um absurdo. eu acho que é uma ação afirmativa, ela é importante, ela precisa continuar no contexto que a gente está, mas se houvesse oportunidade para todo mundo, né, das mesmas formas, a cota nem seria necessária. É claro que é hipocrisia. Então a gente está falando de uma questão que é muito maior do que a gente. Por isso que eu te falo, né? É Mas importante... é ser humano, né? Lidar com outras pessoas, a mente de outras pessoas, e você tentar mudar a cabeça daquelas pessoas. Só Deus. Porque, meu Jamais. Deus. Eu tento É fazer muito complicado. eu tento fazer o melhor com o meu trabalho, porque se for depender da boa vontade do outro, da boa vontade da outra pessoa, e óbvio, né, com as leis também, porque a gente tem que lembrar que transfobia, homofobia, Mas agora, racismo, né? E dá bem, né? Mas e antes? Que sofrimento. Presenciei várias coisas quando eu estava na carreira muita. Sério? Nossa, de ficar muito revoltada, de eu sair gritando. Foi bem punk, de eu brigar com o porteiro em hotel, de eu falar muito. Nossa, e aí eu Nani. sendo, né, cis, branca, o quê? De chamar... porque era preconceito total. Falava, por que não? Aí vem um porteiro e fala, não, porque não vai entrar, porque... Hã? Era. Meu Deus. E hoje conseguiria até ir para colocar preso, né? Não, facilmente. Antes facilmente. não. Antes não, engoli, eu saí gritando e falava, não acredito, que ódio! Nossa, quantas coisas que eu não posso falar, né? Porque também, né? Expõe, e também né? já passou, era coisa antiga e tal, mas muita revolta. Era revoltante. E com toda a razão, né, Nani? A gente tá falando de... Para mim era um ser humano, não se deve nem tratar ninguém com alguma coisa. Eu me lembro quando eu era criança, sabe, Nani? Quando eu era criança, tipo, era normal era normal as crianças se tratarem de maneira bastante degradante, assim. Era piada, e elas riam daquilo, e elas faziam piadas umas com as outras. E eu era alvo de piada, né? Por ser uma pessoa LGBT, desde criança, isso era evidente, né? Então... As crianças são cruéis, porque às vezes elas são na inocência, mas o que foi formado em casa. Exato, em casa. E isso afeta a sociabilização da criança, né? Então, inclusive, uma das vontades que eu tive de fazer teatro foi essa vontade que eu tinha de comunicar coisas que nem eu sabia como, assim. Né? Como é que eu tiro essa dor do meu peito? Qual é a dica que você dá para os talentos, no caso... LGBT, dos talentos trans? Qual é a dica que fez com que você mudasse e conseguiu que o mercado do audiovisual te enxergasse? Olha, Nani, eu acho que tudo é processo, né? A gente estava comentando agora há pouco. Quando uma pessoa trans, ela transiciona, o mundo ao redor dela vai transicionar com ela, né? E a gente não vive numa sociedade preparada para receber pessoas trans. Né? Muitas pessoas trans ainda as pessoas confundem o pronome, ou erram de propósito, né? Porque não concordam com o que é uma pessoa trans, como se fosse algo para se concordar, e não é. Então, tudo é processo, tá? No começo de uma transição, tudo é mais difícil, porque você precisa entender
quem você é, para daí, de fato... Acreditar em você, eu acho isso um ponto Também. Você tem que ter confiança no que você é e acreditar em você, porque aí ninguém vai conseguir desconstruir você. Sim, sim. Uma vez que você tem certeza de quem você é, absoluta certeza, você é você, né? Mas também, às vezes, pode demorar para você conseguir passar isso pro mundo. Eu posso dizer para você que o primeiro ano, assim, da minha transição, de quando eu falei, não, sou uma pessoa trans, vou começar. Acho que foi o mais difícil da minha vida, porque é muito difícil. Eu enfrentei coisas relacionadas a conflitos familiares, enfrentei conflitos relacionados ao trabalho, né? Conflitos com as minhas amizades, as pessoas tinham receio de que eu virasse outra pessoa. Muito maluco isso, né? Mas no meio social, assim, quando eu comecei a minha transição, que foi lá em 2016, 2017, as coisas não estavam assim tão evidentes. A informação tinha muito mais informação do que se a gente for falar de outras décadas, anos 90, início dos anos 2000, né? A gente já está falando ali da década de 2010, mas ainda assim era difícil, e hoje também é difícil, e continua sendo difícil, né? Então, paciência, um passo de cada vez, estratégia, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Como eu faço? Pesquisa. Psicoterapia ajuda, né? Então, o meu primeiro ano inteirinho ali, eu fazia psicóloga. Depois eu parei por várias questões, inclusive financeiras. Mas eu vou voltar agora. E, então, ter alguém para te acompanhar psicologicamente, se você tiver essa oportunidade... Acho que eu bati no microfone, desculpa. Mas se você tiver essa oportunidade, né, de ter alguém que te acompanhe, uma rede de apoio. Então, às vezes, a família está do seu lado, às vezes não está. E se a família não está do seu lado, quem é essa rede de apoio que você pode contar? Porque isso pode acontecer. Por muito tempo, eu não tive apoio ali na minha família direta, né? Então, ali os pais. E isso é algo que eu posso contar, porque aconteceu comigo, né? Então, posso contar. E hoje a relação é de um jeito, mas ela já foi de outra, né? Já foi uma relação muito mais complicada. Então, eu precisei me virar sozinha. O que é se virar sozinha, né? É trabalhar, e procurar um trabalho para você poder se manter, para você poder continuar mantendo os seus sonhos vivos, né? Então, paciência, estratégia, estudo, rede de apoio, tratamento com psicóloga, não para você tratar quem você é, mas para você tratar suas dores. Podem ter muitas dores, né? E eu acho que é isso, Nani, né? Eu posso... E fazer de tudo para não se incomodar com a aceitação dos outros, né? Porque você acaba sendo... Acha que você só vai ficar nesse mundo porque vão te aceitar. Tem uma hora que a aceitação dos outros, assim, a gente percebe que a gente não precisa dela. Tem uma hora que você fala, eu não preciso, eu não preciso que ninguém me aceite. Exatamente. Eu preciso ser respeitada. Isso. São coisas diferentes. Aceitar, você aceita se você quer beber Coca-Cola, você aceita se você quer sair no sábado à tarde ou não. Isso você aceita. É um convite, né? Alguém te fez um convite, você aceita um convite. Isso. Eu não estou te pedindo aceitação, né? Agora, respeito é obrigação, porque é lei. Então, é sobre isso também. E trabalho, quando a gente está falando de trabalho no audiovisual, a gente não está falando de favor. Não é um favor. É uma troca de Exatamente, é uma troca de favor trabalho. Nada, é uma troca. Exato. Então, colocar uma pessoa trans para trabalhar num filme, numa peça, você não está fazendo um favor para aquela pessoa. Pelo contrário, as duas pessoas se beneficiam daquele trabalho, né? Então, eu acho que é isso, assim, sempre ter em mente que respeito é primordial e todo mundo deve isso, né, a você. E eu acho que é isso, né? Tentar manter a cabeça no lugar, porque é difícil. Mas com paciência, com inteligência, a gente consegue. A equipe no set de filmagem. Certo. São muitas pessoas. São muitas pessoas. Câmera, você sabe muito bem. Tem produções que são, assim, gigantescas. E creio que a que você fez mesmo, que é Sim. É um filme, né, na Netflix, bem divertido, com um ator já bem conhecido. Todos lá olhavam com você com respeito, você percebia o tratamento, você via como eles estavam. No caso ali de Uma Advogada Brilhante, foi muito mais fácil, porque a própria diretora era uma pessoa trans. Tem essa. Então, a gente tem que ver outras produções, porque eu já tive problema com outras produções.
Mas sempre tem alguma Com coisinha, a atriz viu? minha. Sempre tem alguma coisinha, Nani, porque é isso, as produções não estão prontas. Né? Ah, As produções... eu tô perguntando porque eu já tive problema. E você passa por níveis diferentes, né? O que o diretor do filme vai falar, o que a preparadora de elenco vai falar, o que o pessoal do figurino vai falar com você, pode ser diferente do que um ator, um colega seu, né, que não conhece muito sobre questões de gênero, né? Do que outras pessoas, porque existem níveis. Às vezes, mesmo o diretor pode errar, ele pode falar alguma bobagem, né? Pode errar o pronome. Não... Existem casos e casos, assim. Já teve vezes de eu estar maquiando, assim, no projeto, e alguém usar o pronome errado comigo. Sim. E especialmente lá no comecinho, quando eu fazia projetos menores. E já eram momentos em que essa discussão já estava mais... já tinha vingado melhor. Às vezes são pessoas que te conhecem há bastante tempo e mesmo assim erram o pronome. A gente lida com pessoas de todos os níveis sociais, né? No audiovisual a gente tem todos os níveis sociais, todos os níveis de aprendizado, todas as crenças, né? Existem pessoas com diferentes tipos de fé e isso pode influenciar na maneira como as pessoas tratam você. Ah, é verdade. Mas eu acho que o mais importante ali é o seu trabalho. Tem formas de resolver as coisas de maneira mais institucional dentro de um trabalho, sabe? Vai ter alguém ali que vai poder te ajudar em uma situação de desconforto, uma situação de abuso, de violência. Sempre tem alguém para te ajudar. Como, por exemplo, provavelmente chegou a você, né, que você contou que você teve problema em casos anteriores. A atriz te avisou, a atriz te falou, e é isso, né? Tem gente da produção, tem a direção do filme para te ajudar se você sofrer uma violência, né? E tem coisas, Nani, também que às vezes eu prefiro escolher minhas batalhas, assim, sabe? Dependendo do incômodo que foi, do que foi dito, eu prefiro não ter um atrito. É meu trabalho, sabe? Não que eu não tivesse esse direito, eu tenho. Mas, às vezes, é uma falta de informação. A gente percebe Sim, quando é falta de tem essa. informação. E Ou quando como é a maldade. e quando é na maldade. A Ah, gente tá. percebe isso. É verdade, isso é. Então, tem dias que você não... Tem dias que você só quer ser uma atriz. Só quer ser uma atriz como todas as outras. Sentar, E trabalhar. fazer a maquiagem. E, sabe, você chegou preparada com a cena. Se isso te afetar, isso pode te prejudicar na hora da filmagem. Então, controle emocional, né? Inteligência emocional é importante. Mas isso não é uma responsabilidade... Isso tudo eu estou dizendo, mas isso não é uma responsabilidade sua, tá? É uma responsabilidade, sim, das produções estarem preparadas, mas a gente sabe que nem todas estão. Se nem todas estão, o que a gente, nós, pessoas trans, nós, pessoas dentro de alguma intersecção, algum grupo social minorizado, podemos fazer para que essas violências ou esses incômodos não nos atrapalhem? Porque provavelmente... Para não afetar no processo criativo. Isso eu acho importante. Pode acontecer, né? Pode acontecer. É o ideal? Não. É o certo? Não. Mas pode acontecer, considerando que a gente vive num país que é extremamente transfóbico, é um país racista. Não, país racista, eu fico indignada, gente. Se todo mundo aqui é tudo misturado. Eu sou branca, assim, porque é bom de mistura, mas imagina, então, gente. Mas então, Nani, a cor da nossa pele significa pouco. O Brasil não que significa pouco, vou reformular. Significa muito, mas não é enfim. E o Brasil mais de 50% da população é parda ou preta, né? Exatamente. E aí a gente está falando de uma maioria que não é branca. E a gente valoriza pessoas brancas, não faz muito sentido. Não assim. faz. E o próprio número de pessoas LGBTQIAPN+, sabe? Não é tão baixo quanto é divulgado. Né? Saiu um dado do IBGE há alguns anos atrás sobre isso. Não era do IBGE. Não era porque o IBGE ainda não tem. Saiu um dado governamental sobre isso e era, com certeza, subnotificado, sabe? Era um dado muito pequeno. Eu não tenho dado para falar agora, infelizmente. Mas é isso. O IBGE sequer tem dados sobre orientação sexual ou identidade de gênero. É isso. Eu acho assim, tem que ensinar a ter respeito. Não importa, cada um não tem o livre-arbítrio de escolher o que quer ser.
tanto no trabalho, nos estudos, não é isso? Então, ela escolhe o que quer ser. E você tem que respeitar. Acabou. Não tem segredo. Fácil, né? Assim, não é? Não tem segredo. Eu nem diria que é uma escolha, às vezes, né? Porque vai além disso. Mas é isso, tipo... Vai além, eu sei. Se eu sou quem eu sou, o que isso tem a ver com a vida de outra pessoa? O que isso afeta? O que isso afeta? Mas é que tem muita gente maldosa, né? Tem muita maldade, tem muita gente. Bom, aí já é um outro podcast. Assim, já é um outro podcast, porque já chegamos ao fim, é rapidinho o nosso bate-papo. Porque depois você vai voltar aqui para contar de outros projetos que vão ter muitos. Você é a minha estrelinha, tem um talento assim maravilhoso. Tudo que a gente já fez de trabalho, você entregou muito bem. É uma pessoa que continua estudando, isso é importante, gente. Continuar estudando, sempre cada vez mais profissional, e que entrega. Obrigada. Eu acho que é isso, tem que entregar. E você entrega e você vê quantas coisas você já conquistou e vai conquistar muito mais. Que assim seja. Obrigada, Axé. Com certeza, amém. Muito obrigada pelo seu dia, pelo seu tempo, estar aqui comigo e nos prestigiar com as suas histórias e as pessoas se identificarem com você. E de uma forma a gente tentar ajudar você, talento, a ser o maior talento. O talento que você realmente acredita. Não esquece, eu vou colocar aqui também o Instagram da Olivia, que ela dá muitas dicas legais. Ela está fazendo um processo criativo dela de divulgação do trabalho, de mensagens que eu adorei. Eu acho isso muito importante, é isso que você tem que seguir. Ajudar, porque as informações que você coloca na rede social ajuda, e são informações inteligentes, que sabe fazer, que sabe falar. Bom, é uma atriz, né? Muito obrigada. É isso. Então, eu elogio que realmente vale a pena. E são conteúdos que valem a pena. Ela vai estar com o Instagram. Aqui também o Instagram da agência. Não esqueça de clicar, de divulgar, de enviar para todo mundo, gente. Para esse podcast continuar contribuindo e trazendo as histórias do mundo do audiovisual. Até o próximo vídeo.